Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E como vocês estão gostando dos nossos reacts, né? Estamos assistindo e comentando vídeos. Eu trouxe aqui mais um para vocês de um assunto que foi tratado no canal da nossa amiga Érica Teles, canal Arqueologia com Érica, link aqui na descrição, aonde ela vai falar neste vídeo, é um corte de uma live dela, se não estou enganado, sobre a Estrela de Davi. Nós temos também uma live aqui no Verdades Ocultas sobre a Estrela de Davi, que na verdade é a falsa Estrela de Davi, né? Uma apropriação que o judaísmo fez. Então, vamos assistir aqui o vídeo da Érica com o nosso amigo também aqui, o teólogo João Arinaldo. Um abraço, João Arinaldo, também. Rapaz, você tem que vir aqui no canal também. O convite está feito aí, formalizado até aqui em vídeo. Então, vamos assistir. Vamos lá, vamos ver o que os nossos amigos falaram acerca desta Estrela de Davi. Vamos assistir e eu estarei comentando, né? Vamos lá então, vai! E outra questão, pessoal, importante que envolve a Estrela de Davi, tá? Para a gente ir finalizando aqui, a gente tem essa questão da Estrela de Davi, considerada ali um símbolo sagrado no judaísmo. Mas essa estrela de 6 pontas, ela já era conhecida na própria Índia, há cerca ali de mais ou menos 4.500 anos atrás, sendo utilizada pela religião hindu para representar, inclusive, seus deuses. Inclusive, pessoal, o achado arqueológico mais antigo de um hexagrama foi descoberto na Índia, em Mohenjo-Daro. Sensacional, né? Correto. Conhecida também como Satkona ou como Goloka, a morada de Krishna. Essa estrela ela tem um simbolismo profundo nas religiões hindus, na religião hindu propriamente dita e nas suas ramificações, né, naquilo que está dentro daquelas crenças hindus. Então eu também falo religiões hindu. Este símbolo ele foi muito utilizado para representar não somente a questão da morada de Krishna, né, ou a morada dos deuses, né, o veículo de manifestação de Krishna, como ele também, já desde a antiguidade, ele era utilizado como um símbolo para que dentro dele se realizassem meditações. Então, isto é muito interessante. Pode pesquisar Satkona ou Goloka. Escrevendo estes dois nomes no Google, você vai encontrar o hexagrama, que também representa a junção dos elementos. Vamos lá então, vamos continuar ouvindo a nossa amiga Érica Teles. Que é uma antiga cidade ali da civilização arapiana, localizada ali no atual Paquistão. Até mostrei um slide com a região lá, né, com Harappa, principal cidade. E a gente vê que lá já havia esse símbolo. Então, o hexagrama, ele, inclusive, nesse livro aqui da esquerda, A Ideia Messiânica no Judaísmo, do Gershon Scholem, ele vai mostrar detalhes de várias simbologias, inclusive da Estrela de Davi. Eu não consigo pronunciar certo igual a Érica. Gershon Scholler. Eu prefiro falar o segundo nome dele. Gershon, que é Gerhard Scholler. Gerhard sai melhor para mim, mas ó, historiador, filósofo judeu, que tem diversas obras. Essa obra é muito importante, né? A Ideia Messiânica no Judaísmo, mas ele tem outras obras também que vão falar de cultura judaica, história judaica, inclusive do movimento político sionista. Ele tem alguns ensaios sobre isto, que é muito interessante a gente dar uma olhada. Vamos lá, vamos continuar ouvindo a Érica. Ele, para quem quiser se aprofundar, esse livro da capa amarela, né, da esquerda, ele vai mostrar detalhes bem aprofundados.
tá? Sobre isso. Por isso que eu fiz questão de trazer para indicar para vocês, né? Então, o hexagrama, ele foi encontrado ali em um selo de argila, datado ali de 2500 antes da Era Comum. E na Índia, né, ele estaria associado a Krishna, na Índia. Correto? Mas os pesquisadores não sabem de fato qual é a origem desse símbolo, de onde ele vem realmente. Não se sabe isso, apenas se vê esse símbolo em várias culturas. Não somente a estrela, né, de 6 pontas, ou o hexagrama, pessoal, mas também a sovástica, a suástica, as duas, a gente também não sabe de onde vem. A flor de lótus como representação mística. Ah, é Índia, é Buda. Não, já tinha no Egito também, nos mitos egípcios, em outros contos africanos também. A flor de lótus é uma representação. A flor da vida, a gente também não sabe, é exatamente igual ao hexagrama. Você encontra em diversas regiões diferentes no mundo e também em períodos diferentes, né? A única coisa que sabemos, né, é que todos estes símbolos eram utilizados por uma determinada ordem que peregrinava, mas não dá para dizer que foi esta ordem que espalhou estes símbolos ao redor do mundo, até por condições, né, de transporte de pessoas a épocas remotas e antigas de determinadas tecnologias que não existiam para possibilitar o homem viajar tanto e até exercer algum tipo de intercâmbio cultural, do ponto de vista da interação da linguagem. Mas é um fato de que não somente o hexagrama, a chamada Saticona, Goloka, ou Selo de Salomão, ou também Estrela de Davi, são nomes para este hexagrama. Este símbolo ele está universalmente reconhecido nas culturas de diversos povos, assim como a chamada flor da vida, assim como a chamada flor de lótus, também como símbolo, assim como a sovástica, assim como a suástica, assim como ainda outros símbolos que nós podemos até falar um dia aqui da chamada geometria sagrada e também da simbologia sagrada. Aliás, o René Guénon tem um livro muito bom sobre a ciência da simbologia sagrada e também tem a ciência dos símbolos, né, de René Aleal, ou Aleal, na verdade, René Aleal, se eu não me engano é isso, mas vai estar aparecendo a capinha dos livros aqui na edição, com certeza. Ele ainda é anterior aos Vedas, ele é colocado. Ele teve, inclusive, na Mesopotâmia. A gente Sim, vai já ver isso. Ele teve também no Japão, o shintoísmo lá no Japão. perfeito. Você vê templos do shintoísmo com gravações lá nesses templos desse símbolo. E gravações bem antigas, né? Então, na Grécia também. Bom, Está espalhado em várias culturas ao redor do mundo. Mas não se sabe de fato a origem desse símbolo. É o que o pesquisador, o professor, ele vai descrever nesse livro, a ideia messiânica no judaísmo. Tá? E, inclusive, esse historiador, né, que ele é historiador e filósofo judeu, o Gershon Scholem, ele se especializou principalmente no estudo ali do simbolismo e da mística judaica. perfeito, Ele é Érica. professor da Universidade de Jerusalém, era, né, acho que ele era. Ele era. E nesse livro, a messiânica ideia no judaísmo, a ideia messiânica no judaísmo, ele vai abordar sobre essa simbologia da estrela de Davi. Ele vai dizer que esse hexagrama não é um símbolo judaico, e Perfeito. muito menos o símbolo do judaísmo. Ele diz que este hexagrama não é a estrela de Davi e que não possui nenhuma, olha só, nenhuma ligação real, verdadeira, histórica e arqueológica com o rei lendário, lenda, mito, Davi. Não é personagem histórico, tá? É lendário. Então, isso Pronto, agora a Érica comprou briga com todos os fundamentalistas. É engraçado, né? Porque o arqueólogo preferido dos fundamentalistas, ele iria falar assim: não, nós temos a Estela de Tel Dan,
que fala da casa de Davi. Então a estela de Tel Dan prova a existência do rei Davi. Ele enganaria você com certeza com esta narrativa. Só que Davi viveu em uma época diferente da constituição da estela de Tel Dan. Desculpe falar isso para você. A estela de Tel Dan não é da época em que Davi viveu. É praticamente 100 anos depois, 100 e poucos anos depois. A segunda coisa que é mais interessante de nós falarmos é que, além dessa esta estela, não temos comprovação de nada, nem de um reino unido, nem de um reino em Judá, que poderíamos chamar de Davi. E na literatura acadêmica, entende-se a existência de um chamado Davi histórico por parte de alguns estudiosos, no sentido de que, como vai dizer Israel Finkelstein, o próprio brasileiro, o professor doutor José Adhemar Caefé, arqueólogo, que ele seria, então, Davi, um líder tribal. Não um rei, não um imperador, porque a demarcação do reino de Davi é de um império. Ou você que é crente não lê a Bíblia direito. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 8. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 8, faz a demarcação de um império. Só que todas aquelas descrições que estão ali, conquistas, batalhas, demarcações, são inspiradas nas conquistas de Tutmés III, que viveu antes de Davi, século XV, se eu não me engano, antes da Era Comum. Davi seria ali do final do século XI, início do século X, antes da Era Comum. E a estela de Tel Dan seria antes ali, século IX, por ali assim. Então, meu amigo, chora. A verdade é essa, chora. E a culpa não é minha, a culpa não é da Érica, a culpa é sua, fundamentalista, que lê arqueólogo de mentirinha. A culpa é sua, que acredita no que estão verborrejando e não vai atrás da evidência, da cultura material. Nem leu a própria estela, né? Porque o foco da estela de Tel Dan nem é Davi, é Acabe, a dinastia de Unri, na verdade, né? Nem diria Acabe, mas a dinastia de Unri, Acabe, filho de Acabe. É glorificando a vitória, o desafio, as batalhas contra o pessoal do norte, que era o poder de fato. O sul não era nada. Arqueologicamente falando, o sul se desenvolve a partir do século VIII, após a invasão assíria ao Reino do Norte, o que na Bíblia nós iremos chamar de cativeiro assírio. Mas por que o crente ele não sabe dessas coisas? Porque é um bobo que não estuda. Essa é a verdade. E eu posso falar isso como pastor, porque eu ensino estas coisas. Eu falo a verdade. Não, a estela é depois. E Davi, pastor, nós temos evidência? Não, não temos evidência. Pouquíssimas, escassas, esparsas e quase que inúteis, porque não existe nada da época em que ele viveu. E vários reis que teriam vivido na mesma época, em volta do lado, no Egito, ao norte, temos evidência de todos eles. Temos evidência dos reis que governavam várias cidades-estados de Canaã, citados em tabuinhas, no período Amarna principalmente, mas não temos nada, nem de Davi e nem de Salomão, porque são personagens lendários. E se não te ensinaram, não te passam a verdade, o problema é seu, que é enganado por bobão, por trouxa, porque de fato é um personagem lendário. Mas o doutor arqueólogo, meu amigo, se título fosse questão de atestado de honestidade, rapaz, tem um monte de gente com nível superior no Congresso Nacional. Meu amigo, se título acadêmico fosse atestado de honestidade, poxa, Brasil já devia estar bem pra caramba, devia estar voando, porque não acontece, né? Então não adianta chorar. A Érica está certo. Davi, Salomão, personagens lendários. Fora que a casa de Davi, que não é ali Davi, tá? Consensualmente, por parte de grandes estudiosos, assume-se nesse momento, na literatura vigente, que é casa de Davi. Mas o debate é casa do amado
ou casa de Davi? Porque na estela de Mecha, Yud-Re, Vav-Re é chamado de amado. A mesma letra do paleo-hebraico que se escreve Davi, se escreve de maneira adjetiva amado. Não tem ponto diacrítico, como no texto massorético no paleo-hebraico. Então é uma questão interpretativa. E aí você tem também um bando de cara de pau que já está surgindo aí, que diz que na estela de Mecha, não é na de Teldã não, na de Mecha ou Mesa, é também o altar de Davi. Aí é complicado, que ali também é Davi. Mas, né, honestidade é algo que nunca andou muito perto da religião cristã e da religião judaica também, tá bom? Honestidade em falar a verdade sobre os seus símbolos, suas origens, nunca foi algo que andou muito perto destas religiões. Vamos aqui, então, continuar ouvindo a nossa amiga Érica Teles. O pesquisador coloca no livro, tá? Não é a Érica que está afirmando. É baseado em estudo desse pesquisador, certo? Então, a gente tem... inclusive, temos esse símbolo, pessoal. Deixa eu só passar aqui o slide. Então, esses livros são de grande importância, tá? Que eu estou indicando aqui para vocês. E só passar o slide aqui, ó. Aqui a gente tem esse símbolo em selos cilíndricos na Mesopotâmia. Não sei se está dando para vocês verem direitinho aí, ó. Aqui é um selo cilíndrico mesopotâmico datado ali de aproximadamente 2500 antes da Era Comum. Eu não sei se está dando para ver o hexagrama aqui numa das representações, aqui na iconografia, né? Bem interessante. Então aqui a gente já tem uma representação também desse hexagrama. Temos esse símbolo, como falei, em diversas culturas. Temos também na cidade aqui de Cartago, no norte da África, onde a gente encontra, tá aqui, ó, esse símbolo em moedas. Tá aqui uma representação desse símbolo de Cartago na esquerda. Tá vendo aqui, né, o hexagrama aqui numa moeda. E também encontramos em moedas fenícias do século V antes da Era Comum. Fenícia, ali, região do atual Líbano. Aí a gente tem aqui na direita, a gente tem o quê? A gente tem uma representação, temos os registros mais antigos desse símbolo que estão associados a Krishna. Essa estrela aqui de 6 pontas, a Satikona, é chamada de Satikona, representando ali a morada de Krishna, aqui no lado, nessa imagem da direita, né, representada. Então, as representações mais antigas realmente estão na Índia, tá, desse símbolo. Mas se sabe que a gente tem várias culturas e não se sabe exatamente a origem, tá? Segundo vários pesquisadores, inclusive este que eu falei para vocês, esse professor lá da Universidade de Jerusalém, judeu. Resumindo, o que é que a gente tem? Lendas, né? Só temos lendas, relatos ficcionais atribuindo essa estrela ao fictício rei Davi. O que a gente tem são lendas, né? A gente não tem como nada comprovado, né? Realmente. E tratando-se de um símbolo muito antigo, de tempos imemoriais, não se sabe nem a origem. Então, quem quiser se aprofundar, antes de atacar qualquer coisa, leia a referência bibliográfica que foi indicada, principalmente o livro desse professor historiador judeu. Ele próprio faz um apanhado sobre esse tema. Ele próprio, judeu, desmistifica essa questão da estrela de Davi. Perfeito. Tá? Então, não é a Érica. Eu li, achei interessante e quis trazer um pouco aqui. Mas quer se aprofundar? Leia. E, então, pessoal, mediante as provas arqueológicas, né, podemos... Lembrando que tem uma live aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia, foram mais de 2 horas de live, onde eu falo, né, da origem também dessa estrela de Davi. Também nos utilizamos da obra de Gerhard Scholem. Nós nos aprofundamos também na cultura religiosa vinculada a Krishna, né? Vamos desmistificando, né, e falando dessa origem, por que Satikona Goloka é a morada de Krishna.
A gente trabalha isso aí, essa live, eu vou deixar o link dela aqui também na descrição do vídeo. Ter a certeza de que não se trata da estrela de Davi. Esse símbolo não é a estrela de Davi. Não é. Isso aí. A conclusão é essa, tá? Gostou, João? Esses povos antigos, eles, o que era Deus para eles? Sol, lua, raio, estrela. Então eles eram, na maioria das vezes, guiados por esses astros, né? Ô, João Arinaldo, você tem que vir aqui no canal, hein? Você tá devendo aí uma live aqui também, hein? Então, em diversas culturas, esses astros vão ser vistos, né, como deuses. O sol, que traz a luz, traz a claridade, né, traz a melhor forma como você pode caminhar longe dos perigos dos animais, né, de víboras, entre outros perigos, né? À noite, uma lua cheia que vem clareando ali, traz, né, traz o brilho, traz a claridade da noite, as estrelas. Então, tudo isso para eles eram Deus. E na vida, no cotidiano deles, cada um desses astros, desses elementos, faziam parte para aquilo que era bom, né, para a vida de cada um deles, na agricultura, na gravidez, entre muitas outras coisas. Astroteologia, Então, às vezes, quando as exatamente. pessoas pegam a Bíblia, elas querem, na maioria das vezes, elas acreditam que tudo que está ali é literal e tudo que está ali foi criado por esse Deus da Bíblia e tudo que está ali é histórico. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que aprender a separar muitas coisas. Aquilo que é mitológico, aquilo que é simbólico, aquilo que é histórico, aquilo que é lenda, aquilo que é midrash, né? Aquilo que é folclórico. Assim como nós temos na nossa cultura o Saci Pererê, a, a, aquela lá que parece um jacaré, como é a cuca, né? A cuca. Aqui para cá a gente tem uma Tita Pereira, ou seja, para nós tudo isso é algo normal porque é folclórico. Então você tem que aprender que na Bíblia também tem isso. Na Bíblia tem mitologia, na Bíblia tem simbologia, na Tem. Bíblia tem poesia, tá entendendo? Tem gente que pega salmo e diz que é uma questão profética. Olha, um salmo é um salmo. Salmo não é profecia. Exatamente. E engraçado que calvinista adora pegar salmo para dizer, por exemplo, que Deus odeia. Adora pegar salmo para justificar a vingança nos inimigos. Calvinista adora fazer isso. Já teve vários aí podcasts. Engraçado que eles se dizem, né, detentores da herança reformada e quando é para interpretar a realidade ao seu bel prazer, vomitam estas aberrações tão nojentas quanto interpretações pentecostais. A pessoa pega um livro simbólico, extremamente simbólico e mitológico, como o livro do Apocalipse, aí quer traduzir literalmente. Então, as pessoas elas têm que ter cuidado com isso, porque Perfeito. a Bíblia é um livro de cultura. É o que nós temos de Antigo Testamento, que essa designação é uma designação que eu vejo que prejudica muito o judaísmo, né, que ali as escrituras hebraicas é justamente dos judeus. Então, se você não entender a cultura e a influência que essa cultura, né, teve de outras culturas anteriores, e aí a pessoa acaba que levando isso para um lado muito do extremo. Perfeito. O judaísmo é uma amálgama de religiões, né? Egípcia, persa, babilônica, das mitologias cananeias. Eu já falei aqui 300.000 vezes, né? A Arca da Aliança já existia no Egito, o Shale, né? O Talit, a gente já tinha em Anubis, isso foi achado na tumba de Tutankhamon pelo arqueólogo Howard Carter. Então, Champollion, o primeiro egiptólogo, né, o cara lá que decifrou a pedra de Roseta, ele faz essa observação em um dos seus escritos de que as descrições do tabernáculo judaico, as descrições de alguns fatos
que ocorreram na história do Êxodo, nós encontramos paralelos na iconografia egípcia, nos hieróglifos egípcios, nas histórias que são narradas e contadas ali em diversos períodos diferentes. Então, a religião judaica é uma amálgama de diversas religiões, diversas crenças, as crenças zoroastrianas e por aí vai. Então, pé no freio com isso tudo aí. João Arinaldo tem razão no que ele está dizendo. Então a galera tem que, ó, pessoal que é religioso, ó, tem que ficar quietinho e estudar. Seja judaísmo, cristianismo, tem que ficar mais quietinho. Parar de querer interpretar a realidade na perspectiva da religião. Religião, no máximo, ela é uma ferramenta. Se ela não for usada como uma ferramenta de unidade, melhoria do bem-estar social de todos, um instrumento de união das pessoas, dos povos, né? Um instrumento de respeito e aceitação da diversidade, né? Se a religião não é uma ferramenta de melhoria da humanidade, pratica a sua religião e fica quietinho. Você não pode falar que seu Deus é o melhor, minha religião é pura. Você não sabe de nada. Vive sendo enganado por rabino, por pastor e padre, Fica quietinho. Bota o pé no freio, fica quietinho. Parabéns, eu e o João Arinaldo, excelente fala. Do extremo, sem conhecer, sem saber como este livro foi formado, né? O que aconteceu na história para que esse livro chegasse até nós, aqui no Brasil, o que aconteceu diversas vezes com esse povo, por quais influências eles passaram, né? Eles foram dominados por muitos povos. O povo judeu foi dominado por muitos povos. Tá entendendo? Então, as pessoas têm que ter um pouquinho de cuidado quando elas vão falar de Bíblia e observar a Bíblia como eu acabei de falar aqui. E você tem que ler o livro olhando para aquele tempo, o que as pessoas daquela época, o que era Deus para elas, o que era a visão de mundo para elas, tá entendendo? O que era a chuva, Perfeito. o que o sol simbolizava, o que um raio simbolizava, o que a própria terra simbolizava, isso, o que era da terra que tirava os seus alimentos. Eles precisavam muito do sol, da chuva, da lua, das estrelas. E, inclusive, assim como Davi está associado a uma estrela, Jesus está associado a uma estrela, Shiva está associado a uma estrela, Perfeito. e muitos outros personagens, né, mitológicos, Perfeito. de outras culturas e outras religiões. Só um adendozinho, rapidinho. Perfeitas colocações. Valeu, pessoal, esse vídeo excelente produzido no canal Arqueologia com Érica, minha amiga Érica Teles. Vou estar lá no dia 23 agora de maio, né? Vou estar fazendo lá uma live sobre as origens de Moloch. Espero que vocês estejam lá também nos acompanhando. Será às 19 horas. Excelente conteúdo produzido pela Érica, pelo João Arinaldo. Valeu, rapaziada, que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu, relaxa. Se você não crê em um Deus, está tudo certo. Então eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Hey!